Então, essa aula agora vai ser sobre tabela dinâmica. Resumindo, a tabela dinâmica ela é uma forma da gente filtrar, analisar os dados de alguma tabela já existente. Por exemplo, aqui eu tenho uma tabelinha que eu fiz só para a gente treinar isso. A gente tem o vendedor, o produto que foi vendido, a quantidade vendida e o valor da venda. Para a gente criar uma tabela dinâmica, a gente vai selecionar as informações, a gente vai aqui em inserir e tabela dinâmica. Ele vai abrir essa janelinha aqui perguntando, ó, criar tabela dinâmica, selecionar uma tabela ou intervalo. Como a gente já estava com o intervalo ali dos dados selecionados, ele já apareceu aqui, a planilha 1, que é a planilha que a gente tem aqui, e do A1 até o D11. Do A1 até o D11. A gente tem algumas outras opções para buscar de outro lugar essas informações, mas a gente não vai entrar nisso agora. E aonde deseja que o relatório da tabela dinâmica seja colocado. A gente pode escolher uma planilha que já existe, mas como a gente não tem nenhuma planilha criada e colocar nessa mesma, vai ficar muito bagunçado, a gente vai manter essa nova planilha, que ele vai criar uma outra planilha aqui com os dados dessa tabela dinâmica. É só a gente dar um OK então, e ele vai criar uma outra planilha. Vou até trocar o nome aqui para resumo. Daí aqui a gente tem o que? Uma tabela vazia, com esse quadradinho aqui escrito tabela dinâmica, não sei o que, e alguns campos aqui do lado. Isso aqui pode ser que não apareça. Se não estiver aparecendo, o que a gente faz? A gente clica aqui nesse espaço, ó, botão direito, mostrar lista de campos. Ele já abre aqui pra gente o painel aqui lateral para a gente ver o que a gente quer filtrar. Então, por exemplo, como a gente tem o vendedor, os produtos, a quantidade de produtos e o valor da venda, a gente pode criar como se fossem relatórios. Na verdade, relatórios em si, sobre os dados que a gente selecionou. Então, por exemplo, eu quero filtrar quanto que cada vendedor vendeu. Eu vou marcar o vendedor aqui, ó. Ele me cria já uma lista com os vendedores. E eu quero fazer, por exemplo, o valor da venda. Quanto que cada vendedor vendeu. Tem a soma do valor da venda de cada um deles. No total daquela tabela foi vendido R$308. Cada um vendeu uma quantidade aqui. E quanto mais campos eu vou adicionando, a gente pode marcar, tirar o valor da venda e vou deixar a quantidade. Quanto que cada vendedor vendeu de unidades. Porque a quantidade, dá pra ver, ó, é a quantidade. Foi 200 borrachas, por exemplo, ou um pacote de folha sulfite. Então aqui ele soma a quantidade. Se eu marcar mais de uma opção, ó, quantidade e valor de venda, ele me faz ele vai criando um relatório baseado no que a gente foi, nos dados que a gente tem na tabela. Então, por exemplo, assim, para ver quanto que cada vendedor vendeu, eu posso só colocar o vendedor e o valor da venda. Aqui embaixo a gente tem, ó, filtros, colunas, linhas e valores. A gente está usando a linha vendedor, tá vendo que tem um vendedor por linha, e o valor, como eu marquei o valor da venda, ele veio aqui, ó, soma do valor da venda. A gente tem mais opções aqui, quando abre cada um dos campos, né, das colunas, e a gente pode arrastar eles também, ó. Eu quero filtrar, fazer uma coluna vendedor. O vendedor saiu daqui da linha e veio para a coluna. Então, ó, agora tem a coluna do Cláudio, a coluna do João, a coluna da Maria e a coluna total. Eu posso adicionar produtos, que agora ele veio automaticamente na linha. Se eu desmarcar e colocar por coluna também, ele vai fazendo a coluna do Cláudio, tem o que tanto ele vendeu e o total do Cláudio. Então, conforme a gente vai jogando as informações aqui é o filtro da nossa tabela dinâmica. Então a gente tem um resumo diferente. Se eu quiser filtrar desse jeito, por exemplo, as colunas são os produtos, ó, borracha, caneta, lápis, sulfite, e eu quero fazer as linhas dos vendedores. O Cláudio, por exemplo, vendeu R$100 em borracha, R$20 em caneta, R$7 em lápis e 0 em sulfite. Aqui a gente tem a soma dele. E aqui a soma de todos, né, que é o total geral.
Aqui a gente tem a quantidade de borracha que foi vendida, a quantidade de caneta que foi vendida. Então, conforme a gente move as informações aqui para a coluna ou para a linha, a gente muda o jeito do nosso relatório. Se eu quiser colocar a quantidade também, ó, quando eu marco aqui, ele vai automaticamente para algum lugar. Como eu não especifiquei onde eu quero, que seria arrastar daqui para cá, por exemplo, ó, ele já veio automático aqui no valores. Ó. Se eu desmarcar e marcar de novo, ele volta para cá. Ele veio aqui na coluna também. Daí aqui a gente, por exemplo, tem a borracha, soma de valor da venda. Isso aqui é a soma de valor de... Ele deu a quantidade aqui, né? Ah não, aqui é o valor mesmo. Então, por exemplo, foi R$100 em borracha que o Cláudio vendeu. Foi 200 borracha que ele vendeu. Aqui o João vendeu R$4 em borracha. A quantidade de borracha são 8 borrachas. Cada borracha é 50 centavos. Na caneta, a mesma coisa. A soma do valor e a soma da quantidade. Então ele já vai gerando automaticamente essa tabela pra gente. Ó. Conforme a gente coloca em coluna ou em linha, ela vai crescendo ou para o lado ou para baixo. Se eu tivesse mais vendedores, mais produtos, a gente teria uma lista maior. Então eu vou inverter aqui, ó. Deixei o vendedor e o produto na linha. A gente tem o vendedor e mais uma linha para cada produto. A soma de quantidade que foi vendido. Se eu arrancar a quantidade daqui, ó, ele fica só o valor da venda. Se eu arrancar o valor da venda e deixar só a quantidade, ele mostra só a quantidade. Então aqui a gente vai só filtrando. E a gente tem um campo filtros aqui também, que permite a gente filtrar mais especificamente. Mas eu não vou entrar muito nesse mérito, que essa parte de filtro ela é muito específica. Vou só dar um exemplo e arrastar o vendedor por filtro aqui. Ó. Então aqui a gente tem vendedor. Aqui ele está mostrando tudo, porque eu não selecionei nada. Como eu coloquei o vendedor aqui no filtros, ele aparece aqui em cima. Então eu quero fazer o que? Quero filtrar por Cláudio. Selecionado, aí Cláudio. Ele mostra só as informações do Cláudio. Esse filtro serve para quando a gente vai fazer alguma coisa específica, sem passar outras informações. Porque, por exemplo, assim, se eu deixar o vendedor aqui na linha, ó, e fizer um resumo, falar, eu quero mandar pro Cláudio, deixa eu subir aqui pro vendedor ser... a gente pode arrastar um para cima ou para baixo para a gente definir o que vai ser o primeiro grupo, né? E o segundo grupo, no caso, como ficou os produtos aqui, então ele fica aqui embaixo. Se eu inverter aqui, ele vai filtrar por produtos e depois por vendedor. Então vamos deixar por vendedor. Eu quero fazer um relatório para mostrar para os meus funcionários quanto que cada um vendeu. Eu quero mostrar para Maria quanto que ela vendeu. Só que se eu mandar imprimir um relatório assim para mostrar para ela, ela vai ver o total de tudo, ela vai ver o quanto que o Cláudio vendeu. Deixa eu botar o valor ali também. Ela vai ver o valor que o Cláudio vendeu, a quantidade que o Cláudio vendeu. E isso às vezes não é interessante dependendo do contexto que você vai gerar o relatório. Então a gente faz o que? A gente coloca o filtro aqui também, aqui em cima, né? No grupo filtros. Então, por exemplo, eu quero um relatório geral de tudo, eu mantenho tudo ali. Ele mostra um relatório geral, sem especificar quem que vendeu mais, quem que vendeu menos. Daí agora eu vou falar assim, o Cláudio está tendo um desempenho bom esse mês, eu quero mostrar para ele. Então eu vou lá, eu seleciono o Cláudio, ó. Faço um relatório só do Cláudio. Mando imprimir isso aqui. Tá, agora eu vou conversar com o João. Seleciono o João, mando imprimir o relatório dele. Depois eu vou fazer com a Maria. Mesma coisa. Então a gente tem um relatório de cada um filtrando pelo campo que a gente coloca aqui. Se eu quiser filtrar por produto, então a gente só inverteu aqui, né? Colocou o produto no filtro e deixou na linha o vendedor. Então a gente está filtrando todos os produtos. O Cláudio vendeu tudo isso de produto. Esse foi o valor das vendas dele. Se eu quiser, por exemplo, ver um relatório só de borracha, a gente vem lá, ó, filtramos por borracha. Quando a gente clica aqui, a gente filtra, tá? Só depois que eu já mostrei o negócio inteiro. Mas ó, a gente clica aqui, filtra, seleciona o que a gente quer. Quero filtrar de borracha. A gente pode marcar selecionar vários itens. Por exemplo, se eu quiser mostrar de caneta e de lápis, por exemplo. Aqui tem a soma de caneta e de lápis, ó, quanto que cada um vendeu. Ele não especifica qual que é, se foi caneta ou se foi lápis. Mas a gente tem essa opção. Então vou colocar só caneta, por exemplo. Tô precisando
comprar mais caneta, tô precisando de um fornecedor novo, eu quero ver quanto que tá saindo de caneta por mês, ou por ano, independente. Isso aí a gente vai aumentando a quantidade de dados no filtro, colocando data, colocando informações a mais. Eu filtrei por caneta, ó, tem o Cláudio, quantas canetas foi vendido pelo Cláudio e o valor da venda das canetas. Cada caneta é R$1. Então tá aqui os valores: 30 canetas vendidas e R$30. A gente poderia futuramente fazer uma tabela mais complexa, que a gente pode vender, filtrar por canetas, por exemplo, mas tem caneta que custa 1, tem caneta que custa 1,50, tem caneta que custa 2. E daí nisso a gente teria um filtro, um relatório mais elaborado, né? Se eu colocasse, por exemplo, um campo data, eu vou inserir aqui, ó, por exemplo, data. 1 do 5, 2 do 5, 10 do 5, 5 do 5, 3 do 5, 1 do 6, 5 do 6, 9 do 6, 10 do 6 e vou colocar mais um do 6 aqui. Então agora a gente já tem o campo data. Aqui no relatório, na tabela dinâmica nossa, ele não apareceu a data, que a gente vai ter que gerar de novo. Então o que a gente faz? A gente vai... deixa eu só conferir aqui. Onde que é? Alterar dados da fonte. Aqui. Eu vou selecionar de novo. Então aqui, ó, na nossa tabela dinâmica, na opção analisar, a gente tem alterar dados da fonte, que é os dados que vão ser exibidos para a gente filtrar. Quando eu cliquei ele no alterar, ele abre essa janelinha para escolher aonde que eu quero pegar os dados. Como eu inseri a linha aqui no meio, então ela já está entre o A1 e o, no caso antes era D11, né? Então ele já vem automático. Mas caso não venha, a gente vem, seleciona aqui, ó. Selecionamos, só dá um enter, um OK. Deixa eu limpar os filtros aqui. Olha lá, tem que atualizar também. Acho que se eu só tivesse atualizado ele já tinha aparecido. Mas aqui serve pra gente trocar os dados, né? Se eu precisar filtrar uma linha, uma coluna separada aqui, a gente consegue adicionar também. Então agora a gente tem a data. Vou tirar todos os filtros. E automaticamente ele já gerou essa tabela meses aqui, ó. Porque a gente está trabalhando com data. Então eu quero fazer um relatório de venda por mês. O mês de maio foi vendido tanto. O mês de junho foi vendido tanto. A soma deles ainda está a mesma. Ele está somando todos os meses. Agora, se eu adicionar vendedor, por exemplo. Quando eu abrir aqui, ó, ele já vai aparecer o filtro por vendedor. E eu posso jogar o vendedor aqui no filtro. Quero fazer um relatório, mostrar para o Cláudio quanto que ele vendeu cada mês. A gente já tem mais detalhado, que passa na data. Isso porque eu estou usando meses, que é um campo que o Excel, a tabela dinâmica, gera automaticamente. Se eu usar data no lugar, ele vai mostrar a data específica. Dia tanto, dia tal. Então, por exemplo, o Cláudio vendeu em maio, ele vendeu dia 5, dia 10, depois ele foi vender só em junho. Ele ficou um tempo sem vender, aí a gente consegue ter algumas informações a mais. Quanto mais informação a gente coloca, mais informação a gente tem para filtrar. Aí eu filtrei por João, ó, o João vendeu no começo de maio, depois ele foi vender só em junho. Aí eu vou lá, ô João, aconteceu alguma coisa aí, o que aconteceu que você não está vendendo, que não está saindo. Então a gente consegue fazer relatório para controlar melhor o serviço, ou a nossa própria gestão de casa, por exemplo. Se eu quiser fazer o controle da minha renda mensal, eu posso fazer minha tabelinha lá,